Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. O pessoal está começando a entrar agora. É um prazer, um privilégio estar aqui. Uma honra poder fazer essa live. Nós vamos estar falando aqui sobre os dilemas da pandemia e o que é a verdade, né? Hoje a gente discute muito essa questão de o que é a verdade, né? É uma questão eterna, né? A gente está sempre na dúvida, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo pelo caminho certo? E essa pandemia deixou muitas dúvidas com relação a vários fatores, não é, gente? Pessoal, faz um favor para mim. Acena aí, por favor, para dizer se vocês estão me escutando bem, se vocês estão me escutando, se o som tá bom, a imagem tá boa. Faça o favor aí, me avisa aí, por favor. Boa noite, Carla. Boa noite aí, Fernanda da Alfazema. Então, gente, eu queria falar hoje sobre esses dilemas, sobre essa questão das verdades, né? Essas verdades que as pessoas insistem em relativizar, muita gente, o sistema relativizando verdades absolutas. E eu queria falar hoje sobre princípios, valores e verdades inquestionáveis. E aí a minha ideia nessa live, na verdade, é passar para vocês informações como médico e como ser humano. Eu me sinto na responsabilidade de passar para vocês essas informações. Por quê? Porque é muita confusão de todos os lados. A gente recebe os clientes, os pacientes no consultório assustados, angustiados, preocupados, porque eles não sabem em quem acreditar, não sabem em quem apoiar as suas convicções. Muita confusão, muita preocupação, isso gerando ansiedade, gerando muito medo na população, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Essa questão de tratamento imediato, vacinas, lockdown, máscaras e tudo isso aí, né? O momento que a gente está vivendo. Então, meu papel aqui, a gente está aguardando aí o pessoal que está entrando. Meu papel aqui é tentar passar as informações para vocês do momento que a gente está vivendo, o que a gente tem de informações, já são 1 ano e 7 meses aí de pandemia. Passar para vocês as informações e fazer vocês pensarem. A nossa ideia aqui é que a gente pense, raciocine, porque a gente vê muitas coisas acontecendo, as pessoas pararam de pensar, as pessoas estão indo muito no efeito manada, as pessoas estão indo muito na questão de fulano falou, então eu estou fazendo. E isso está gerando consequências às vezes drásticas. Então, eu dividi aqui a live, eu dividi a live aqui em 4 verdades que eu queria falar um pouquinho rapidamente para vocês. Então, eu dividi em verdade na área da saúde física, verdades na área da saúde emocional, verdades na área da ciência e verdades na área da saúde espiritual, tá? Então, meu papel como médico e ser humano é passar essas informações e vocês vão, a partir daí, definir e fazer o que vocês acharem melhor, baseado no que eu falei, ou ir contra. Aí cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser com a sua vida e com a vida da sua família, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria pontuar rapidamente é que saúde não é somente a ausência de doença, né? Porque a gente fala assim, eu estou saudável. E isso acontece direto, né? A pessoa fala, eu estou saudável, doutor, eu estou bem de saúde. Você vai lá, faz os exames, está cheio de alterações laboratoriais, está cheio de alterações, às vezes, em exames de imagem. Às vezes você vai lá fazer um check-up e você está lá sem sintomas, aparentemente, ou alguns sintomas isolados, e você vai lá, faz um exame, descobre um tumor, descobre um problema de entupimento das artérias, um problema mais grave, de diabetes, alguma coisa assim. Então, ou seja, o fato de você não ter sintomas ou ter algum outro sintoma não quer dizer que você está totalmente saudável. O objetivo é que a gente busque sempre essa questão de estar saudável, de buscar uma saúde plena. Quando a gente fala de saúde plena, nós estamos falando de saúde
física, saúde mental, saúde espiritual. Se você está com essa tríade aí, esse tripé organizado, você já está muito próximo de ter uma saúde, de ter uma qualidade de vida e de ter possibilidade de viver muitos anos com qualidade, que é o mais importante. Não adianta você chegar lá nos 80 anos, mas com 60 anos você teve um AVC, um infarto e você evoluiu, uma insuficiência cardíaca, evoluiu dos 60 aos 80, dependente de familiares, sem qualidade de vida nenhuma, não podendo fazer nenhum tipo de exercício, aquela coisa, tomando um monte de remédio. Então, quando a gente fala de saúde plena, é esse conjunto de coisas aí que a gente comentou. Bom, e aí entrando então pontualmente agora, na verdade, na área da saúde física. E assim, eu vou comentar rapidamente, porque eu já fiz outras lives falando sobre isso, para não ficar muito repetitivo, né? Mas também a gente não pode deixar de pontuar, porque isso aqui é um dos tripés, é uma das coisas principais. Quando a gente fala de tripé, se a gente tirar um pé, a mesa cai. Então, a gente tem aqui, no caso da saúde física, situações que dependem de nós, na maioria das vezes, em que a gente precisa ter atitudes proativas com relação à nossa própria saúde. Então, por exemplo, a questão da alimentação, eu vou pontuar rapidinho, mas é uma coisa básica, gente. Por que a gente está falando isso? E aí a gente entra na questão das verdades. Porque tem algumas verdades que são indiscutíveis, não adianta a gente ficar colocando em questão. Tem gente que fala assim, falavam que um alimento tal, X, era bom, agora faz mal e agora faz bem. Tá, existem essas questões pontuais, essas questões isoladas, mas num contexto de uma forma geral, tem coisas que são indiscutíveis. Por exemplo, o açúcar faz mal para a saúde. O açúcar, carboidratos ruins, isso aí faz mal para a saúde, isso aí gera ansiedade, isso aí gera uma alteração metabólica que pode gerar problemas de tireoide, de colesterol, de triglicerídeos, pode gerar pressão alta, pode gerar obesidade. Nesse período de pandemia, as pessoas engordaram muito. A gente pega no consultório pessoas que ganharam de 5 a 15 quilos nesse período de pandemia. Mas por quê? Porque um dos fatores que foi totalmente desregulado foi a alimentação. Passaram a comer muito mal em termos de qualidade de alimentação. Então, o que a gente quer pontuar com isso? Que a alimentação é o básico, gente. A gente precisa buscar uma boa alimentação. A gente precisa escolher o que a gente está colocando no nosso prato. A gente precisa escolher o que a gente está comendo. Tem alimentos que são indiscutíveis, tem alimentos funcionais que são indiscutíveis, tem suplementos funcionais que são indiscutíveis. Então, assim, quando a gente fala de comer legumes, comer verduras, comer alimentos saudáveis, são coisas que não tem o que você ficar questionando. E se você fizer, você tem chance de ter uma boa saúde. Se você não fizer, tem chance de não ter. E o pior, não é só você escolher alimentos saudáveis, você tirar da tua dieta alimentos ruins, como a questão do açúcar, como a questão de frituras, questão de carne vermelha exagerado, alimentos processados. Eu vi uma postagem que o médico colocou que quanto mais alimentos orgânicos e menos alimentos industrializados, mais saúde. Simples assim. E a gente insiste em comer fast food, comer alimentos industrializados, alimentos prontos, botar no micro-ondas, que é prático, aquela praticidade toda, mas que isso aí perde saúde. Então, eu não vou perder muito tempo com isso aqui, porque a gente já falou isso aí em outras lives, tem muito conteúdo aí na internet e nas redes sociais, de muitos especialistas, muita gente boa falando sobre isso. A questão do exercício é a mesma coisa. Isso aí, a gente sempre bateu nessa tecla, que a atividade física é uma coisa indiscutível também. As pessoas que mantiveram atividade física nesse período da pandemia, mantiveram saúde, às vezes melhoraram a saúde. A gente viu situações em que as pessoas melhoraram a sua saúde, porque passaram a ter mais tempo para se exercitar. E quando a gente fala se exercitar, exercícios, qualquer coisa. A pessoa que não faz atividade física nenhuma, faz uma caminhada. E eu sempre questiono isso. Por que as pessoas ainda não voltaram? Qual é o motivo para a pessoa ainda não ter voltado a fazer atividade física? Qual a justificativa hoje? Porque a gente sempre tem desculpas, a gente nunca coloca oportunidades, a gente tem sempre desculpas para dar. Ou é o trabalho, ou é a minha família, ou é não sei o quê, ou eu estou cansado, ou eu não consigo. E tem sempre desculpas. Mas o que está faltando para você começar a fazer uma caminhada que seja? Ou entrar numa academia, as academias já reabriram, estão tomando todos os cuidados com relação ao distanciamento, com o uso do álcool, das máscaras. E o que está faltando para voltar? Então voltem, atividade física é essencial para a melhora de saúde de um modo geral. Como eu sempre bato nessa tecla, atividade física regular diminui a mortalidade de todas as doenças crônico-degenerativas. Diminui diretamente a obesidade, diminui diretamente a hipertensão, diabetes, infarto, AVC, insuficiência cardíaca, risco de câncer, melhora de qualidade de vida, melhora a disposição, melhora o sono. Então,
rapidamente, então, só para pontuar essa questão de retome a atividade física, gente. Só em situações muito especiais, em que a pessoa está com algum problema muito grave, em que não dá para fazer. A pessoa que está com uma insuficiência cardíaca descompensada, tem um problema no joelho grave, está com algum problema na perna, e aí realmente não tem como. Mas nesse sentido, você ainda pode fazer exercícios de leve intensidade, desde que você compense a sua situação, converse com o seu médico, e você pode retomar de forma leve, e aí depois ir progredindo. Tá? O sono, fundamental o sono. Nós negligenciamos demais o sono, nós dormimos tarde, nós dormimos mal. A questão da pandemia trouxe um problema muito sério com essa questão do sono, da insônia, dormir mal, dormir tarde. Pessoas que ficaram assistindo séries, ou pela questão mesmo de acostumada a dormir tarde, ou pela questão do trabalho, muitas vezes. Mas isso é fato, é verdade absoluta. Os estudos, vários estudos, centenas de estudos mostrando que o sono ruim envelhece, acelera o envelhecimento, libera radicais livres, estresse oxidativo, a pessoa acorda cansada, a pessoa não tem um rendimento adequado no trabalho. Imagina se for um sono ruim um dia ou outro, esporadicamente, tudo bem, mas o problema é que as pessoas às vezes estão com sonos desregulados durante semanas, meses, anos, e não resolvem essa situação. E aí é lógico, tem que procurar um especialista, às vezes tomar medicamentos. Existem suplementos naturais que podem ajudar, ansiolíticos naturais, mas também existe a nossa necessidade de ter mudança de hábitos, como por exemplo, tentar dormir mais cedo, deitar mais cedo. Mas eu não consigo porque eu fico lá acordado. Pega um livro para ler, para você ver como é que o sono não vem rapidinho. Pega um livro, pega a Bíblia, pega não adianta você ficar, por exemplo, ficar no celular ou no computador, o celular com essa luz forte. Isso aí acelera o teu cérebro, está estimulando o teu cérebro, daí que você não vai conseguir dormir mesmo. Então é importantíssimo que você tente criar o hábito de dormir mais cedo. Eu sei que na prática isso é muito difícil, mas se você dormir uma horinha mais cedo, você já está melhorando a tua saúde. Então, de uma forma muito rápida aqui, também não vou me estender nessa questão, o sono é fundamental, que você melhore a qualidade do teu sono. Tá? Mas e o estresse, os problemas que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou passando? Eu sei, gente, eu entendo, e você tem que tentar resolver isso aí, e eu sei que não é tão simples assim. Mas você não pode se conformar, achar que isso é assim mesmo e não correr atrás, porque um sono ruim vai gerar transtornos metabólicos, nutricionais, hormonais, que vão envelhecer você, que vão te trazer doenças ali na frente. Então o sono é fundamental. A suplementação, eu sempre bato nessa tecla, eu sou muito adepto da suplementação, sempre falo muito disso. E suplementos que você não pode negociar, eu vou pontuar rapidamente: vitamina D, vitamina C, zinco, ômega 3, vitamina C e o zinco, inclusive pela questão da imunidade, ainda mais agora nesse período de pandemia, é fundamental. Hoje está claro isso, que as pessoas que têm uma imunidade mais fortalecida estão passando mais inteiros pela pandemia e passaram mais inteiros pela pandemia. E aí a questão do ômega 3, coenzima Q10, que é fundamental inclusive para o coração, a astaxantina, magnésio, um mineral essencial que na nossa alimentação não tem, a nossa alimentação é pobre em magnésio, então a gente tem que suplementar, todo mundo tem que suplementar. Lógico que com auxílio e orientação médica, óbvio, né? Resveratrol, ácido alfa-lipoico, que é essencial e um suplemento muito bom para quem tem diabetes ou para quem tem um perfil lipídico, colesterol, triglicerídeo muito alterado. Então, suplementação, esses dias eu ouvi um médico de São Paulo, muito bom médico, aliás, falando totalmente contra a suplementação, falando que não tem estudos e que isso aí é uma balela, isso aí é uma conversa fiada. E assim, gente, sinceramente, a gente vê os médicos prescrevendo e tendo seus resultados. Eu, quando comecei a suplementar, eu suplementei, o primeiro paciente fui eu mesmo. Eu comecei a suplementar em mim mesmo e tive uma melhora de saúde absurda. E depois comecei a passar para os meus pacientes. E você vê os pacientes voltando com melhora de saúde, às vezes eu não trato com remédio nenhum. Aliás, isso é muito frequente. Eu recebo pacientes, às vezes, com vários sintomas, vários desequilíbrios, e eu penso, não, vou tentar tratar só com suplementação e mudança de hábitos. E muitas vezes eles voltam sem precisar tomar remédio, com os exames muito melhorados e com a clínica muito melhorada, em um bem-estar. Então, assim, é uma coisa que não tem que discutir. E não estou falando só de achismo, existem literaturas aos montes, não são centenas, são milhares, dezenas de milhares de estudos falando desses suplementos todos aí, que vocês podem encontrar na internet, é só procurar lá no Google Acadêmico, bota lá que vocês vão ver, muita coisa. Então eu não tenho que questionar isso, a questão da suplementação. E você não usar suplemento, você está perdendo uma grande oportunidade de melhorar a tua saúde sem remédio.
E muitas vezes você está tomando remédio porque está faltando suplementos naturais, tá? Evitar vícios, né? Que a gente cansa de falar também, álcool, cigarro, drogas, né? Vício de toda, o próprio açúcar que causa uma dependência química, vocês têm que levar o açúcar de uma forma muito séria como uma dependência química, é um vício. E aí às vezes não é tão simples você conseguir fugir do açúcar, parar o açúcar da tua alimentação, ainda mais se tu tá com um desequilíbrio metabólico, aí você fica compulsivo por açúcar, porque o açúcar num primeiro momento ele traz um bem-estar pra gente, né? Fora a questão do sabor, que traz um bem-estar, libera uma substância chamada dopamina no nosso corpo, que dá aquela sensação de bem-estar no primeiro momento. Então a gente acaba ficando viciado e você não se dá conta que está viciado e você não se dá conta que está comendo açúcar praticamente todos os dias. Muitos alimentos você está comendo, não sabe nem que tem, mas tem açúcar lá, e alimentos que viram açúcar no teu corpo. E não estamos falando só do açúcar propriamente dito, estou falando de açúcares, carboidratos simples, doce de um modo geral, e carboidratos simples, carboidratos que viram açúcar, arroz branco, pão, farinha branca, massa, o doce, e por aí vai, né? Bom, e na questão dos vícios, uma coisa interessante até, que aconteceu essa semana, bem interessante, uma paciente chegou já me falando, olha, eu tô bebendo, tô bebendo tanto. Eu falei, mas você tá tomando o dobro do que você estava tomando antes da pandemia? Tô. E cigarro? Não, eu tô fumando. Tá fumando quanto? O dobro do que eu fumava antes da pandemia. Aí eu falo, mas peraí, mas como assim? Aí a pessoa me falou assim, não, doutor, mas olha só, eu não consigo parar e eu me sinto bem, me faz muito bem, eu não consigo parar, eu não vou parar. Eu me sinto bem. E aí entra nessa questão das verdades, gente. A pessoa fala assim, mas tem gente que fuma a vida inteira e não tem câncer, tem gente que bebe a vida inteira e não tem problema no fígado. Caramba, mas você vai se basear nas exceções ou nas regras? Você vai se basear no que acontece isoladamente ou no que acontece muito provavelmente? Se eu pegar uma estrada e botar 250 km por hora na estrada, tem um risco maior ou igual de eu me acidentar feio ou eu pegando a estrada a 80 km por hora? Pô, mas é uma coisa tão óbvia. Então, assim, eu cheguei para ela e falei, olha, tudo bem, você é livre para fazer o que você quiser, mas é fato. E o interessante é que essa pessoa chegou para mim e falou assim, doutor, eu tô com muita palpitação, eu não consigo relaxar, eu tô com palpitação, meu coração fica batendo. Mas por que será? Primeiro que a pessoa está ansiosa aos montes, muita ansiedade. Segundo que ela está bebendo e fumando absurdamente. Tem questão química. O álcool e o cigarro acelera o batimento cardíaco, acelera a pressão, aumenta a pressão, acelera o metabolismo do organismo de forma negativa, prejudica o cérebro, causa liberação de substâncias do cérebro que causa mais ansiedade, altera o sono, a pessoa falou que não estava conseguindo dormir. Poxa, a gente tem que entender que nós somos responsáveis pela nossa saúde. Muitas das vezes a gente vai no consultório procurar um médico querendo uma pílula mágica, mas quando a gente precisava apenas mudar os hábitos, fazer as coisas básicas. E ela queria que eu achasse uma mágica para ela. Mas era uma coisa óbvia. Era só parar de fumar, parar de beber, ou pelo menos reduzir. E ela dobrou e ainda reclamou quando eu falei para ela que ela tinha que reduzir. Fica difícil desse jeito. Tá? E aí vamos passar nessa questão aqui, pontuando rapidamente essa parte da saúde física. Né? As verdades que são indiscutíveis. Né? Se você continuar fumando, bebendo, você tem grande chance de ter um câncer de pulmão, de ter uma bronquite, um enfisema pulmonar. Se você continuar bebendo desreguladamente, você tem chance de ter um infarto, de ter uma insuficiência cardíaca grave, de ter um problema no fígado grave, uma cirrose. Você escolhe. Depois que tiver o problema, fica mais difícil de tratar. Né? Bom, e o gerenciamento do estresse, que é a questão da ansiedade, do estresse, que a gente vai entrar agora nesse tópico. Tá? Falando sobre isso aí, eu deixei um tópico exclusivo para isso aí. Então, na questão do estresse como descompensador de saúde, isso a gente viu direto nessa pandemia, o estresse e a ansiedade que foi gerada por conta do medo, por conta dessa angústia toda com relação a um vírus letal, um vírus que mata e tudo isso aí, pessoas morrendo próxima da gente, isso aí tudo gerou um pânico generalizado. E isso foi muito amplificado por uma mídia que torce pelo vírus. Então aí realmente fica difícil, porque dependendo de onde a gente está ouvindo as informações, você fica totalmente alarmado, parece que o mundo está acabando e que a maioria das pessoas que estão pegando estão morrendo, e a gente sabe que a realidade é muito diferente disso, né? E aí o estresse, nessa questão da saúde, que a gente estava falando da saúde física, o estresse é um descompensador dos outros fatores todos.
Então, por exemplo, se eu estou estressado e ansioso, eu vou comer mais, eu vou comer pior, eu vou escolher pior os alimentos que eu vou colocar no meu prato. Eu não vou ter paciência para ficar preparando o alimento e comendo uma comida saudável, eu vou comer uma coisa pronta, eu vou comer lá snacks, eu vou comer um iFood, um sanduíche, uma pizza, uma coisa mais pronta, mais rápida, que é totalmente ruim do ponto de vista de saúde para as células, de nutrição celular, né? Eu mais estressado, mais ansioso, dificilmente eu vou fazer atividade física, porque eu não vou ter tempo, porque eu estou preocupado com outras coisas. Eu estressado, ansioso, eu não vou dormir direito. Eu estressado, ansioso, eu vou aumentar os meus vícios. Então, o estresse é um fator descompensador de todo o resto. Então, muitas vezes, eu vejo no consultório que muitas vezes eu tenho que controlar, e às vezes eu até me torno um psicólogo, às vezes, porque eu tenho que tratar da ansiedade e do estresse da pessoa. E aí eu tenho que encaminhar para um psicólogo, um psiquiatra, ou começar a tratar ali mesmo com suplementos naturais, ou até mesmo medicamentos, para que a pessoa consiga voltar a ter o controle da situação, para ela poder começar a fazer as coisas direito, porque senão ela não tem nem como fazer. Então, essa questão do estresse é impressionante como as pessoas pioraram de saúde, e um dos principais motivos foi o estresse, que acabou desregulando todos os outros hábitos, né, de vida dessa pessoa. E agora, graças a Deus, que a pandemia deu uma acalmada, as pessoas estão começando a retomar o controle da sua saúde, estão começando a retomar os seus hábitos de vida melhorados, saudáveis, né? E aí, a gente tem aqui mostrando também essa questão do estresse, uma coisa meio que óbvia, é uma verdade absoluta, não tem que discutir. Não existe estresse melhorando saúde, existe só estresse piorando saúde. Em qualquer sistema do nosso corpo que você pensar, em qualquer sistema, qualquer órgão sofre pelos efeitos do estresse. A questão do estresse oxidativo, liberação de radicais livres, que é muito excessiva durante o estresse, liberação de hormônios exagerado, em cargas exageradas, que comprometem a nossa saúde, a saúde dos nossos órgãos. Então, todas as doenças crônico-degenerativas aumentam com essa questão do estresse, inclusive aumento da incidência de câncer. Já está acontecendo isso, já aumentaram a incidência de infarto, de AVC, de câncer, de diabetes, durante essa pandemia. Já aumentou. Por quê? Porque esses fatores todos foram descompensados, desregulados, e as pessoas estão demorando para retomar suas vidas, retomar o controle das suas vidas e os seus hábitos adequados. Tá? E aí, a minha pergunta que eu sempre faço: o que você está fazendo? O que você está fazendo para combater o estresse e a ansiedade? Esses dias eu recebi no Instagram uma paciente falando: doutor, eu estou com uma ansiedade absurda, eu não sei o que fazer. O que ela está esperando? Ela precisa procurar urgente um médico, precisa procurar urgente um auxílio, um socorro. Ela não vai conseguir lidar com isso sozinha, ela precisa de socorro, precisa de auxílio para lidar com essa situação. E muita gente tem muitos problemas de saúde porque não lidam com seus problemas, não lidam com seus problemas, às vezes familiares, não lidam com seus problemas no trabalho, não lidam com seus problemas particulares, pessoais, não colocam isso diante de Deus, não tentam resolver, vai acumulando, e esse acúmulo vai gerando mais ansiedade, mais estresse, e aí vira uma bola de neve que não tem fim, gente. Não tem fim, tá? E aí é o seguinte, a gente precisa fazer isso aí, retomar o controle, melhorar os hábitos, e quando a gente fala de tratar a ansiedade e o estresse, está diretamente relacionado com tudo isso aí. Parar de comer açúcar. O açúcar aumenta mais a ansiedade, aumenta mais o estresse, aumenta mais a ansiedade, vontade de comer mais, vira um círculo vicioso que não tem fim. O álcool, a mesma coisa, cigarro, a mesma coisa. Você precisa pelo menos reduzir, diminuir a quantidade. Se você não consegue cortar radical, diminui a quantidade. Eu sempre comento isso com meus pacientes. Se você não consegue parar de beber, diminui a quantidade. Isso você consegue. Se você beber 2 garrafas a menos, teu organismo não vai ficar te cobrando que você está bebendo 2 garrafas a menos. Se você parar de fumar, você está fumando um maço inteiro, você fumar 2 cigarros a menos durante uma semana inteira, 10 dias, o teu organismo não vai ficar perguntando: você está fumando 2 cigarros a menos, bota mais 2 cigarros aí para dentro. Pelo amor de Deus, gente, a gente precisa ter controle. Isso é uma verdade inquestionável. Nossa saúde depende de nós. Nós somos os nossos maiores adversários. Somos nós que nos boicotamos na maioria das vezes. Nas doenças, de um modo geral, dificilmente existe uma causa assim que é isolada, que a pessoa não teve culpa nenhuma. Na grande maioria das vezes, a culpa é nossa. A questão genética, eu sempre comento, é 10%, no máximo 15% a questão genética.
O restante somos nós que decidimos o que a gente vai fazer com a nossa saúde, tá? Então, novamente aí, só para a gente pontuar essa questão, né? E assim, na questão da ansiedade, do estresse, muitas vezes precisa sim buscar profissionais que lidam com isso, neurologistas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Os psicólogos e os psicanalistas, a gente muitas vezes negligencia esses profissionais, mas são profissionais essenciais, porque eles vão ajudar a tratar de problemas que a gente está carregando durante anos, problema que a gente não consegue resolver, e isso está gerando problemas químicos, orgânicos em nossa saúde. Então é fundamental que a gente busque esses profissionais, psicólogos, psicanalistas, de preferência cristãos, porque eles têm uma bagagem de valores, princípios da palavra de Deus que vão trazer, a gente vai comentar isso na área espiritual, que vão trazer refrigério, que vão trazer descanso para a nossa alma, para o nosso coração, melhorar nosso sono. A gente vai comentar isso ali na frente. Tudo bem? Então, nessa parte de área emocional, é isso, tá? Na área da ciência, e aí essa área é a mais polêmica, né? Que é a questão de tudo que está acontecendo nessa pandemia, tudo, né? Toda hora aparece uma questão que a gente vê um lado A e um lado B que se opõem. É uma confusão impressionante, impressionante isso. É uma situação totalmente inédita. A classe médica, os profissionais de saúde de modo geral estão estarrecidos com tudo que está acontecendo, e a população de modo geral, né? Porque parece que as coisas viraram dois polos, né? E aí vira uma briga, né? E tem que ser o que eu acho, e você está errado, e aí começa até brigas e xingamentos nas redes, e aí você vê que perde totalmente o sentido. A gente está tentando trazer verdades para você pensar, mas você não é obrigado a seguir o que eu estou falando, não. Você vai procurar informações, procura outros profissionais, entendeu? E tem muito a ver com confiança, né? Se você transmite confiança, a vida da pessoa, se a pessoa transmite confiança para você, você tem que valorizar o que ela está falando, né? E aí a gente entra nessas questões, vou pontuar também rapidamente, né? Porque é muita coisa para falar. Então, assim, desde o princípio, essa questão do lockdown, hoje tem estudos, vários estudos, gente, vários estudos mostrando que esse lockdown radical não funcionou. Pelo contrário, tem estudos mostrando que o lockdown radical piorou, aumentou os casos de Covid e aumentou a mortalidade. A gente sabe, tem N fatores, né? Principalmente se você não está trabalhando, você vai para casa e você já saiu na rua e se contaminou, você traz para todo mundo da casa. Então você contamina todo mundo da casa, né? Então, uma coisa é você ter distanciamento social, uma coisa é você ter lá, guardar as distâncias, aquela coisa toda. Outra coisa é parar comércio, parar as pessoas de trabalhar, o que gerou muita ansiedade, piorou a saúde emocional das pessoas, porque óbvio, eu não estou trabalhando, não está entrando dinheiro, aí eu vou ficar ansioso, estressado, aí não adianta o médico falar, doutor, você tem que dormir. Pô, como é que eu vou dormir se eu não estou pagando minhas contas? Aí fica realmente complicado. E isso aconteceu, infelizmente. Muita gente perdeu emprego, muita gente suicidou, problemas psicológicos absurdos. Por quê? Porque parou de trabalhar. Nós não fomos feitos para não trabalhar, principalmente nós homens, não tem, e as mulheres também, não tem como a gente não trabalhar. Então, o fato de você ser privado de trabalhar, de ir para a sua empresa, de ir para o seu local de trabalho, isso aí ficou claro que não deu certo, piorou. Os países que mais fizeram lockdown, esse lockdown mais rigoroso, foram os países que mais sofreram de aumento de casos e aumento de mortes. Isso é fato, gente, está tudo na internet, é só você procurar. Entendeu? Então, uma coisa é distanciamento, outra coisa é esse lockdown radical, que não adiantou nada. Né? E aí aquela coisa, né? O que isso ia gerar? Ia gerar mais desemprego, ia gerar mais inflação, e aí é o que está acontecendo agora, a gente está pagando a conta agora. Gasolina mais cara, está tudo ficando mais caro. Por quê? Agora chegou a conta, as pessoas que ficavam lá, fica em casa, e agora? Para quem tem dinheiro, quem tem grana e pode ficar em casa lá e não tem problema, beleza, não vai sofrer consequências, mas e as pessoas que precisam do trabalho, que trabalham hoje para pagar o pão de amanhã, para pagar a refeição de amanhã? Essas pessoas não conseguem ficar sem trabalhar. E ficaram 1, 2, 3, 6 meses, às vezes até 1 ano. Então, assim, a conta chegou. Então agora, não adianta colocar a culpa no presidente, colocar a culpa não sei quem. Não adianta. A conta chegou, agora todo mundo tem que assumir a bomba. Todo mundo não foi isso que todo mundo queria fazer, a maioria não queria isso. Tem que ficar em casa, não posso sair de casa. Então, agora a gente vai ter que assumir isso aí. Tudo bem. Foi uma decisão que todo mundo tomou? Beleza.
Vamos lá, a maioria tomou, vamos acatar. Mas então agora vamos correr atrás e vamos aceitar os fatos, as verdades. Não adianta colocar a culpa agora numa pessoa, entendeu? Agora a gente tem que correr atrás, encarar a realidade. Né? E aí, na questão do tratamento imediato, também não vou me estender muito nisso, mas assim, eu sempre fui a favor e continuo sendo a favor do tratamento imediato, né? Com aquelas medicações lá que foram faladas no início. Eu vou só falar em termos de abreviatura para não ter confusão de a gente ser excluído aí. As HCQ, aquela medicação que é para tratamento de malária no início, foi feito muito, salvou muitas vidas, né? Um tratamento precoce, nos primeiros dias, primeiros 5 dias. Né? A IVM também, e é engraçado que é interessante, que essa medicação que é para tratamento da malária, de lúpus lá, que foi demonizada desde o início pela mídia e por vários profissionais de saúde, que diziam que causava problema de coração e o caramba, engraçado que a gente não viu, isso não existiu, gente, na prática. Todos os médicos que prescreveram, não tem um que fala assim, olha, eu prescrevi e realmente teve muitos casos de problema de coração e eu parei de prescrever. Não, o contrário. Todos eles que prescreveram continuaram prescrevendo. Na questão da IVM, mesma coisa. Hoje tem um monte de estudos mostrando o benefício da medicação em todas as fases do tratamento. Então isso não se discute. Se você quer usar ou não, já é problema seu. Se você não quer usar, a gente respeita. Mas que os estudos mostram benefícios, mostram. Então são verdades, gente. E aí eu fico pensando assim, caramba, se fosse uma mentira, não ia durar. Depois de alguns meses ia vir, e aí os médicos mesmo que estavam prescrevendo falaram, gente, para de prescrever, não está dando certo, vai ficar insistindo nisso? Não, mas não teve ninguém. Todos os que começaram a prescrever estão tendo resultados e tiveram resultados nos seus pacientes, de diminuição de internações e diminuição de óbito. Isso é fato, não tem o que discutir. E literatura tem aos montes, principalmente literatura internacional, basta a gente procurar. O problema é que a mídia e muitas outras empresas, indústrias e outras situações ocultas não deixam essas informações chegar pra gente. Então tu tem que correr atrás. E tu tem que correr atrás, senão não adianta. Né? Então essas informações não chegam, são tesouradas, e até mais um motivo que a gente tem que questionar por que está sendo tesourado. Por que está não está sendo tesourado porque está prejudicando as pessoas? Espera aí, que é isso, gente? Prejudicando os pacientes que a gente prescreveu, teve médicos que prescreveram para milhares de pacientes e não tiveram isso, aumento de mortalidade, ao contrário, todos eles conseguem pontuar na sua relação lá, diminuição de casos, de internações e diminuição de morte, gente. Não só esse, a nitazoxanida, o corticoide hoje já é indiscutível, ainda bem, né? Mas durante os primeiros meses, o corticoide não era prescrito. E o doutor, por exemplo, o doutor Zeballos, desde o início lá, ele já falava, desde o início, os primeiros dias de pandemia, ele já falava, o corticoide tem que entrar na fase inflamatória. E ele foi escorraçado, o que ele apanhou não está no gibi. E depois de alguns meses, os estudos começaram a aparecer e todo mundo começou a prescrever, ainda bem. Mas por que a teimosia inicial? Né? E aí a questão da anticoagulação, acabou de sair um estudo mostrando a anticoagulação plena na fase inflamatória diminui mortalidade e teve muitos hospitais, muitas cidades muitas instituições que não fizeram anticoagulação plena com medicamentos para afinar o sangue, no caso, enoxaparina, que é o Clexane, para diminuir a mortalidade, depois o Xarelto, né, a rivaroxabana. Então, assim, é uma coisa que a verdade ela já estava lá e as pessoas só demoraram a começar a acreditar e botar em prática. Entendeu? Então, é difícil. Parece que a gente está lutando contra um sistema inteiro para fazer uma coisa certa. Parece que a verdade, para ela prevalecer, ela tem que lutar contra um sistema inteiro. E não só um sistema inteiro de manipulação de mídia, de fontes obscuras, mas até mesmo da nossa própria classe médica e das próprias pessoas na rua demonizando o tratamento. Né? A IVM falavam que causava insuficiência hepática, não soube de um caso, não tem relato. Inventaram um caso que depois foi confirmado que não tinha nenhuma relação. E essa medicação é usada há mais de 50 anos. Bom, aí a gente entra na questão das vacinas, uma outra questão muito polêmica, infelizmente. Né? As vacinas, vou só pontuar também, não quero polemizar aqui, e eu vou colocar aqui, expressar a minha opinião, baseado no que eu acho e baseado no que a gente tem
no que eu tenho de conhecimento, de literatura, do que eu tenho observado, estudado, procurado em informações. Né? E você não precisa acreditar em mim, você tem que procurar, buscar fontes, buscar outros médicos, procurar outras informações de fontes seguras, Mas assim, na questão da vacina, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. São as 4 mais utilizadas. Vamos pegar aqui a história no caso do Brasil, tá? Rapidamente, até porque isso aí, tem muita gente também que já está falando nisso aí, também não vou me estender. Mas a Coronavac, ela é a menos eficaz de todas, tá? E é a mais segura a longo prazo, tá? Então, é a vacina mais conhecida. A forma que ela foi feita baseada no que já se conhecia de formação de vacinas. Lembrando que as vacinas, elas levam de 5 a 10 anos para serem feitas, e eles fizeram em tempo recorde. De uma forma, tem que ser louvável isso aí, a tecnologia, o mundo inteiro apoiando e patrocinando isso aí, beleza. Nós temos que valorizar, sim, essa velocidade absurda e recorde de criar vacinas. Embora isso aqui é a preocupação, os efeitos adversos a médio e longo prazo. Por quê? Porque elas foram lançadas no mercado e para a população de uma forma precoce, até porque nós estávamos numa situação de pandemia, de desespero, pessoas morrendo, e a vacina era uma esperança. E tudo bem, tá certo, não está errado não. Então as vacinas vieram colocadas em tempo recorde. Alguns questionam se poderia ter esperado um pouco, feito mais testes em seres humanos e tudo isso, mas não, soltou na população inteira. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? E aí na Coronavac, como eu falei, a mais segura e a menos eficaz. A AstraZeneca, muito eficaz, muito mais, a Coronavac 50% aí no máximo, a AstraZeneca chega a 80%, de um modo geral, arredondando. Efeitos colaterais tem, principalmente nos primeiros dias, principalmente na primeira dose, e a maioria dos efeitos colaterais brandos, né? O risco maior é para gestantes, para pessoas que têm risco de trombose, né? Essa vacina é uma vacina muito eficaz, tem mais efeitos colaterais que a Coronavac, e efeitos a longo prazo a gente não sabe, tá? E a Pfizer é uma das mais eficazes, também são 2 doses, a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer são 2 doses, hoje já estão se preconizando a 3ª dose, né? A Pfizer das 3 é uma das mais eficazes, chega a 90% de eficácia, de proteção contra casos graves e casos de morte, né? E ela é bem eficaz, porém, em termos de segurança, ela tem efeitos colaterais de certa forma preocupantes, inclusive miocardite. Que eu já fiz até uma live recente falando sobre isso, que é a inflamação do músculo do coração. Engraçado que o medicamento lá do início, que falava que causava arritmia e problema do coração, não teve nada disso. Mas essa vacina causa problema no coração, miocardite e pericardite, principalmente miocardite. É uma incidência baixa? É uma incidência baixa. Uma incidência é 1%, tá? Porém, isso está acontecendo principalmente em jovens, homens jovens, e principalmente depois da 2ª dose. Então, assim, isso tem que ser colocado. A mídia não vai colocar. A Pfizer não vai ficar colocando isso aí. Não vai ficar falando, olha, gente, cuidado porque a vacina causa miocardite, tá? Porra, vocês acham que a empresa que está patrocinando a vacina, que está criando a vacina, vai falar dos problemas da vacina? Isso eu estou acostumado com isso. Os representantes do laboratório vão na minha clínica, eles falam dos benefícios, um monte de benefícios do medicamento X. Mas não vai ficar falando, não vai ficar perdendo tempo falando dos efeitos colaterais. Isso é óbvio. Entendeu? E a indústria farmacêutica sempre trabalhou desse jeito. Ela foca muito nos benefícios e não comenta nada dos efeitos colaterais. Efeitos colaterais tu tem que se virar para saber, tu vai saber depois. Às vezes efeitos colaterais graves. E às vezes elas liberam medicamentos com efeitos colaterais graves e só vai depois de meses, anos, em que vai vendo os efeitos colaterais graves acontecendo e tira do mercado. Vocês sabem que isso existe. Tá? Então, que existe risco de miocardite? Existe. Principalmente em jovens. E tem que ter esse medo? De certa forma tem. Mas é 1%, menos de 1%? Tá. Mas tem que saber que tem. Isso é fato. Você tem que saber que tem esse risco. Tá? E aí é o seguinte, não sou contra a vacina não. O doutor tá maluco, tá contra a vacina. Não, gente, não tô contra a vacina não. As vacinas mostraram benefício para controlar a pandemia? Sim, é fato isso. Isso é fato. Tá?
As vacinas estão controlando a situação? Os hospitais diminuíram as internações, graças a Deus. Os hospitais não estão mais lotados como estava, graças a Deus. Tem muito a ver com as vacinas. Claro que sim. Não sou hipócrita. É óbvio que as vacinas trouxeram benefícios. Mas existe uma população que é uma população de maior risco, que essa população é que tem que ser vacinada. Essa população é que está sob um risco maior do vírus e aí, portanto, ela precisa ser vacinada. Então, por exemplo, no caso dessas vacinas, o que acontece? A população de maior risco são os idosos, pacientes acima de 60 anos, e vamos estender, pacientes acima de 50 anos. Já vai falar aqui um pouquinho da questão da mortalidade, mas pacientes acima de 50 anos é onde começa a ter um risco maior do vírus com relação à mortalidade. Então, apesar de que a mortalidade está sendo muito baixa, mas nesses casos vale a pena você até considerar arriscar tomar vacina e os riscos dos efeitos, e você está protegido de casos mais graves e você está protegido de casos de óbito. Beleza, nesse sentido tudo bem. Tá? Agora, o que os estudos mostraram de forma escancarada, verdades absolutas, é que da população de 40 anos para baixo, ou seja, de 0 a 40 anos, a mortalidade é ínfima. É absurdamente baixa. Absurdamente baixa. Nesses casos, a gente questiona por que vacinar. Então, pessoas que são idosas e pessoas com comorbidades, pessoas de 40 anos que tenham comorbidades, beleza. Pessoas de 45 anos, 50 anos com comorbidades, beleza. Vacina. Agora, e aquelas que não têm comorbidade nenhuma? E aquelas que estão cuidando da sua saúde, tendo um estilo de vida saudável, fazendo exercício, dieta, suplementando? Será que compensa? Vale a pena arriscar? As vacinas, existem estudos ainda, não temos nada concreto, mas existem riscos de efeitos colaterais mais graves no futuro. Risco de doenças autoimunes, risco de doenças novas, risco de doenças crônicas do sistema nervoso central, risco de miocardite e problemas de insuficiência cardíaca futura. Então a gente não sabe. É uma coisa que a gente tem que ter ciência. Você quer vacinar? Beleza, vacina, não tem problema. E descansa nisso. Mas entenda que existem riscos também que não podem ser descartados e esquecidos. Tá? Como eu falei, os hospitais hoje estão mais vazios, graças a Deus. A variante Delta, que é a que está predominando no Brasil hoje, ela é mais transmissível, então as pessoas estão se contaminando mais, porém ela é menos letal e menos grave, no sentido de que as pessoas, a maioria, não estão precisando internar. E um dado interessante que tem aparecido, gente, é que os pacientes que têm internado, olha que coisa interessante, os pacientes que têm internado mais ultimamente são justamente os pacientes que estão vacinados. Ou seja, que imunização é essa? Então isso é questionável. Mas peraí, o que a gente esperava é que eles não estivessem internando, né? Tá? Então, apesar de que não é mais aquela coisa descontrolada, mas os pacientes que estão internando são pacientes, a maioria deles, que já foram vacinados, com 1 ou com 2 doses, de qualquer vacina. Óbvio que a Coronavac mais, mas as outras também. Tá? Aí tem estudos mostrando a questão da relação entre imunidade natural e vacinal. Tem um estudo que fala que a imunidade natural, ela é duradoura. O que é a imunidade natural? É aquela que você adquiriu quando você pegou o vírus. Quando você pegou o vírus, teu organismo produziu anticorpos e você adquiriu uma imunidade natural. E essa imunidade natural, ela é de 7 a 8 vezes melhor do que a imunidade da vacina. Então, gente, por que a gente não está valorizando a imunidade nossa que a gente adquiriu pela própria infecção? Você não confia no teu corpo? Você não confia na produção dos teus anticorpos? Olha só como que a gente não está nem pensando, né? Ou seja, você teve a infecção e você não é grupo de risco, para que você vai vacinar? E aí entra essas outras discussões aqui que são terríveis, né? Que a terceira dose, né? Tem pessoas que tiveram efeitos colaterais graves, com primeira, com segunda, não estão apavoradas de ter que tomar a terceira dose. E daqui a pouco vai ter que tomar a quarta. E aí como é que fica isso aí? Não tem mais fim? Entendeu? Então, mas a vacina não era top, eficaz, agora vai precisar de uma terceira dose? Então, assim, isso não tem fim. Isso não tem fim. Entendem? Não tem fim. Tá? E aí, vamos pensar aqui rapidamente. Olha só. Eu estava pegando isso aqui agora, antes de começar a live, eu estava olhando rapidinho, tá? Mortalidade global dos pacientes do vírus, pandemia.
0,02%. Peguei os dados pelo Google mesmo. Fui lá ver morte Covid no mundo. Peguei lá, morte no mundo total de casos de Covid no mundo, 220 milhões de casos. Tá? Total de morte, 4 milhões 550 mil. É muito, né? 4 milhões 550 mil. Pegando o mundo, é um número grande, expressivo e assustador até, né? Só que eu fui fazer a relação de número de mortes com o número de casos e deu 0,02%. Então a mortalidade desse vírus do Covid é de 0,02% do total, tá? E aí eu fui pegar a mortalidade do Brasil. No Brasil, total de casos 21 milhões 600 mil e total de mortes 603 mil mortes. Sendo que a gente até questiona esse número de mortes, se são isso mesmo, porque no início, principalmente no início da pandemia, tudo era colocado na conta do Covid, né? Morria de câncer, Covid, morria de infarto, Covid. A pessoa estava com infarto e um câncer em estágio terminal. Apareceu um Covid lá no exame dele, morreu do Covid. Então, assim, a gente questiona, mas tudo bem, vamos considerar que fosse 600 mil mortes por Covid mesmo. Eu dividi lá o número de mortes pelo total de casos, 0,02%. Ou seja, não mudou. 0,02% é a mortalidade no mundo e no Brasil. Fiz o mesmo com o Paraná, que é o estado onde eu moro, né? Total de mortes, 1.530.000 mortes, 1.530.000 casos e total de mortes, 40 mil mortes. Relação, 0,02%. Então, ou seja, gente, significa que 99,8% sobrevivem. 99,98, na verdade, né? Sobrevivem. Então, assim, mas é muita gente, eu vi gente morrendo perto de mim, tá bom, gente, realmente, por isso é que a gente está fazendo tudo isso aqui para tratar. Por isso que a gente está combatendo, não é um vírus qualquer, é um vírus sério, é um vírus grave, está matando, realmente, tem um monte de gente que morreu, eu conheço pessoas, infelizmente, que morreram, tive amigos que morreram, tive pessoas muito próximas que perderam pais, mães, infelizmente, realmente, é uma coisa gravíssima, não estamos falando que não é muito grave realmente, mas está aqui os números mostrando a realidade em que as mídias e esses torcedores do vírus, esses corona lovers, não falam. Eles não falam. Da forma como eles colocam, parece que está morrendo todo mundo. E aí alguém da família pega, vira um pânico, vira um desespero absurdo, né? Bom, aí entra a questão da vacinação infantil. É um absurdo total. A mortalidade nesse grupo infantil, se no geral é 0,02%, a mortalidade infantil é absurdamente mais baixa. Então, assim, vale a pena? Essa é a pergunta que tem que fazer, pensando em verdades. Vale a pena você vacinar uma criança, essa faixa etária de 13 a 19 anos, de 12 a 18 anos, em que a mortalidade é muito, muito, muito baixa? Vale a pena vacinar, pensando em efeitos colaterais futuros? Numa pessoa que vai vacinar agora, e talvez eles vão querer que vacine todos os anos, e aí? Temos que pensar nisso, gente. Outro dia eu recebi uma paciente que estava lá com o filho com 13 anos de idade, com problemas de relacionamento com ele, viciado no computador, não saía de casa para nada, desde o início da pandemia que ele não sai de casa para nada. Para nada. E o moleque está tomando remédio psiquiátrico, porque está estressado ao extremo, crise do pânico, ansiedade absurda. E aí, está tratando com um psicólogo, e a mãe falou que só vai tirar ele de casa depois que ele vacinar. 13 anos. E é isso que eu fico pensando, aí eu fico tentando entender isso. Gente, a gente tem que pensar, a gente não está nem pensando. Nós não estamos nem parando para pensar, eles estão tirando. Eles, que eu falo, o sistema está tirando a capacidade da gente raciocinar. Então eu não sou contra a vacinação, quer vacinar, vacina. Não sou contra a vacinação, principalmente nos idosos e nos pacientes que têm comorbidades, que são grupo de risco, que são esses pacientes que têm risco de morte. Esses pacientes é que a gente tem que investir em vacinação, em massa, essa coisa toda. Mas tem risco futuro. Beleza, mas aí a situação aí agora existe, porque tem risco de ele morrer do vírus, aí realmente. Agora, esses grupos, essa faixa etária de 40 anos para baixo, principalmente as crianças, pelo amor de Deus, as empresas, os políticos, a mídia, as pessoas têm que se conscientizar desse absurdo que é. E é outro absurdo que é essa questão dos passaportes de vacina, passaporte sanitário, mas que absurdo é esse? Isso aí é ditadura.
Porque eles querem obrigar as pessoas a vacinar, as pessoas que não querem têm que vacinar. Olha que absurdo. Baseado em quê? Em que estudo? Baseado em quê? Qual que é a verdade que eles querem basear isso? Simplesmente estão impondo, sem verdades, estão impondo. Isso é ditadura. Qual que é o problema? Porque você que não é vacinado, você vai colocar em risco quem é. Mas como assim colocar em risco? Você não está vacinado? Você não está confiando na vacina? Você não está protegido? E as pessoas estão com medo de quem não se vacinou. Eu que não vacinei, eu tinha que estar desesperado, eu que tinha que estar com medo do vírus. Não a pessoa que vacinou. Então é uma coisa que não tem cabimento. E as próprias pessoas que vacinaram, elas tinham que ter conscientização de combater isso, porque eles tiram a liberdade da gente para ir e vir com uma questão dessa e vão fazer isso com qualquer coisa. As pessoas têm que se conscientizar disso. Elas têm que parar para pensar. Então esse passaporte sanitário é um absurdo completo. No máximo, os países e as empresas tinham que cobrar lá, você tem que trazer um resultado de exame negativo, você não tem o vírus, tudo bem, aí eu concordo. Eu fiz lá um teste, não estou com o vírus, não tenho o vírus, beleza, aí está tudo certo. Até concordo. Agora, obrigar a pessoa a vacinar, colocar dentro do corpo uma substância que é experimental? Então, isso é o que eu queria que vocês pensassem nisso, tá? Pelo menos estou colocando de uma forma muito humilde a minha opinião, tá? Aí tem essa questão de interesses secundários, manipulação da indústria farmacêutica, entendeu? Interesses secundários, né? Questões políticas. Aí a gente não vou nem entrar nisso aí, porque isso já está cansativo, tá desgastante. Quando a gente fala de política, dá até náusea, quando você entra na questão política, né? O que esses políticos aí estão fazendo, CPI, essas coisas, sem comentários, tá? Bom, aí entra questões mundiais, aí eu não vou entrar nisso, porque isso aí também é uma coisa até complicada de entrar. Mas cada um sabe onde está pisando, né? E aí eu queria entrar agora na parte final da live, já estamos aí com quase 1 hora de live, eu queria entrar na parte final que são as verdades na área espiritual, tá? Que eu particularmente considero uma das mais importantes, tá? Que está deixada muito de lado. E aí eu queria trazer aqui uma relação para vocês, que a primeira vez que eu li eu fiquei muito impactado, que é a questão assim, a relação entre fé e medo. Isso aí eu vi num livro chamado Homens Fortes em Tempos Difíceis, né? E aí, nessa relação é o seguinte, a fé, a definição de fé é você crer que aquilo que você não vê vai acontecer, certo? E o medo? O medo é crer que aquilo que você não vê vai acontecer. Ou seja, é a mesma definição. Fé e medo têm a mesma definição. Você crer que aquilo que você não vê vai acontecer. Você já parou para pensar nisso? Agora, qual que é a diferença? É que a fé, ela avalia o quadro, o cenário, pelo aspecto positivo. E o medo avalia pelo aspecto negativo. Por que você está avaliando pelo aspecto negativo e não pelo aspecto positivo, se a definição é a mesma? Ou seja, você que está com medo, por quê? Porque você está vendo o lado do copo vazio. Você não está vendo o lado do copo cheio. Você não está vendo todo o benefício que está por trás disso aí. Quando você tem fé. Quando você crê que tem um Deus que está cuidando de você. E aí é o seguinte. A definição de fé na Bíblia fala, né, em Hebreus lá, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, isso é uma verdade absoluta, gente. A Bíblia contém verdades absolutas. Tem gente que questiona a Bíblia, fala que a Bíblia é um livro antigo, um livro antiquado, é um livro que já ultrapassado. Gente, quem fala isso está totalmente por fora, totalmente alienado. Essas pessoas são justamente as pessoas que às vezes estão precisando muito de luz, em todos os sentidos, né? E aí, gente, olha só, tem vários estudos, às vezes a gente até recebe aí, né, nas redes sociais, tem vários estudos mostrando a relação dos benefícios de ter um relacionamento saudável com Deus. Independente de religião, não quero entrar nessa questão de religião, tá? Eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo como Filho de Deus, mas não quero entrar nessa questão. Mas a questão de Deus, as pessoas que têm um relacionamento saudável com Deus, ou seja, que oram, que buscam a Deus, que leem a Bíblia, que leem, que buscam investir nessa área espiritual, elas têm mais saúde. Isso aí tem vários estudos mostrando. Então, tem vários estudos que mostram uma pessoa doente, às vezes câncer, por exemplo. Câncer, eu tenho até experiências muito próximas de pessoas que tiveram câncer,
mas que não aceitaram o câncer, não do ponto de vista de ser otimista. Não, eu sou otimista, não vou vencer essa doença. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de colocar diante de Deus. Você fazer o que tem que ser feito, mudar teus hábitos, melhorar tua saúde, fazer o que tem que fazer lá a quimioterapia, se tiver que fazer, mas colocar diante de Deus, colocar no altar de Deus. E a gente vê que os resultados são diferentes. Isso aí até em termos químicos. Vários estudos mostrando que quando você tem fé, quando você acredita em Deus, quando você busca Deus em oração e vai na igreja e procura irmãos que oram por você, isso aí desacelera o teu organismo, diminui a ansiedade, diminui o estresse, melhora o sono, você dorme melhor, né? Diminui a pressão, diminui o batimento cardíaco, diminui o risco de você ficar comendo pior, ou seja, melhora tudo. Simples assim. Questões químicas, os hormônios começam a se reequilibrar no organismo, dentro do teu organismo. Começa a melhorar tudo, aquela coisa acelerada, aquele estresse, aquela ansiedade toda vai acalmando, vai trazendo para uma calmaria no teu coração, na tua mente, no teu espírito. Então, isso aí são vários estudos, muitos estudos. Vocês podem também pesquisar, se quiser, depois a gente tenta trazer aí para vocês e compartilhar. Eu sempre compartilho alguma coisa aí no Stories, tá? E é o seguinte, existem os inimigos ocultos da questão da espiritualidade, que são os vícios. Você, quanto mais você está viciado, menos você está pensando em espiritualidade, né? Quando você tem a questão dos traumas, medos, às vezes situações antigas. Por isso a importância do psicólogo cristão, do psicanalista cristão, de procurar lá o padre, o pastor, uma pessoa de Deus, amigos cristãos, amigos de Deus, amigos que estão mais envolvidos com isso, que possa te ajudar nessa questão. E aí por isso que eu falo, tem que procurar pessoas certas. Não adianta você procurar um amigo, às vezes um amigo que é um parceirão, né, de copo lá, um parceirão de mesa, de bar, aquela coisa toda, mas esse cara não tem nada para acrescentar para você em termos de vida espiritual. Aí o que adianta? Você vai procurar resposta, conselhos dessa pessoa, dessa parte espiritual? Então tem que procurar as pessoas que já estão caminhando nessa fé, que já estão caminhando mais, que já têm conhecimento da Bíblia, que buscam não só ter conhecimento, mas viver a palavra de Deus, viver a Bíblia, viver na sua essência, no dia a dia. E aí por isso você tem que olhar o que a pessoa está vivendo, não é o que ela está falando. Muita pessoa fala um monte de coisa, mas a vida dela é uma bagunça, está uma zona. Isso não adianta, gente. A gente tem que viver aquilo que a gente prega, senão não adianta, né? E aí, mais influências que eu falei, a questão do pecado. Muitas vezes o pecado está em nós e a gente tem que tratar isso, e a gente não consegue, gente, tratar por conta própria. A gente precisa de Jesus, a gente precisa de Deus. Procurem a Deus, procurem essas pessoas para ajudar vocês. Porque todos nós somos a mesma essência, todos nós, seres humanos, somos pecadores. Nós precisamos de um Salvador, que é Jesus. Se não for através dele, a gente vai continuar mortos em nossos pecados, delitos e pecados. E nos nossos vícios. A gente não consegue se desvencilhar disso. Ou se consegue, ali na frente a gente acaba caindo de novo. Tá? E existem os inimigos reais. Uma coisa que me chama muita atenção, eu sempre fui muito assim, achar que as pessoas eram boas na sua essência, e eu aprendi da forma mais dura, e vendo esse mundo hoje do jeito que está, que existem pessoas ruins de fato, gente. Pessoas do mal, pessoas ruins. A gente vê políticos aí, não todos, tá? Pelo contrário. Não todos, mas tem políticos aí que, pelo amor de Deus, são pessoas do mal, pessoas malignas, pelo amor de Deus. Entendeu? Elas não estão um pouco se lixando para a população, para o povo, estão um pouco se lixando. Eles querem poder, dinheiro. O poder e o dinheiro já tomou as células dele, da mente, dos neurônios dele, não consegue nem raciocinar. Ele está pouco se lixando se tem gente morrendo pelo Covid, se tem gente desempregada, perdendo emprego, doente. Está pouco se lixando para isso. Ele está pensando no lucro dele, ele está roubando, teve gente roubando no meio de uma pandemia, gente lucrando de forma ilícita, pelo amor de Deus, sem comentários, tá? Essas pessoas vão ter que responder diante de Deus, um dia todos nós vamos responder diante de Deus, né? Então, o que você faz aqui, você vai ter que dar conta lá na frente para Deus, isso é fato, isso é uma verdade absoluta, não tem que questionar, tá? A ganância desenfreada, a perda de limites, as pessoas hoje estão sem limite, não tem mais limite. Né? As pessoas fazem o que elas querem, eu quero ser feliz, eu faço do jeito que eu quero. Para eu ser feliz, se eu precisar pisar em alguém, eu piso. Se eu precisar matar alguém, eu mato. Entendeu? Então, assim, perderam os limites completamente. Uma sociedade sem limites é uma sociedade decadente. Então, infelizmente, isso está cada vez mais perto de nós, principalmente nós brasileiros. Uma sociedade que quer tirar os limites. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Aí eu queria trazer uma
uma relação aqui da Bíblia, que é uma história da Bíblia que está em Números, capítulo 13 e 14, ali, que fala da história do Josué, do Caleb e dos espias, os 10 espias, quando eles estavam para entrar ali na terra prometida, ali em Canaã, e o Senhor Deus falou com Moisés para pegar esses 12 caras aí e mandar eles lá para espiar a terra, para ver as pessoas que estavam lá morando, para dar uma avaliada ali no cenário, porque eles iam invadir ali e conquistar a terra prometida, que Deus já tinha prometido lá atrás, lá para Abraão, né? E aí chegou um momento em que o Josué, o Caleb e ali os soldados, o exército de Israel iria conquistar. E aí foram esses 12. E desses 12, os 10 espias voltaram e falaram, não, a gente não pode entrar porque lá tem gigantes e nós somos como gafanhotos. E aí o Josué e o Caleb falaram, não, nós vamos lá invadir porque Deus já falou que a terra é nossa. Deus já falou, nós não tem nada de gafanhoto não, nós somos mais que vencedores porque a gente tem um Deus que é soberano, é o Senhor dos Exércitos. E eles foram lá e conquistaram. E o que é interessante, gente, é que esses 10 espias que achavam que lá tinha gigantes e eles eram como gafanhotos, e eles contaminaram um monte de gente ali nesse processo, esses não entraram. Eles não entraram, ou seja, a verdade deles, eles conseguiram acreditar numa verdade para eles, mas eles conseguiram e deu certo da maneira que eles falaram que não iam entrar e realmente não entraram. Então quando eu falo isso é o seguinte, se você fala eu vou morrer do vírus, você vai morrer do vírus. Eu não acredito em Deus, então Deus não existe mesmo, tá tudo certo, Deus não existe. Se você não acredita na tua vida, você vive como se Deus não existisse, tá tudo certo. Só que você vai sofrer as consequências dessa tua decisão. Então é simples. Se a gente decide, eu vou tomar vacina, é uma verdade. Entendeu? Agora, se tiver um risco, eu tenho que assumir o risco. E eles assumiram o risco e não entraram na terra prometida. E aquele povo todo de Israel que saiu do Egito, ficava reclamando e murmurando o tempo todo, querendo voltar para o Egito, voltar para aquele mundo em que eles eram escravos, e eles não entraram na terra prometida também. Então é impressionante como o que a gente crê muitas vezes acontece. Então a gente tem que tomar cuidado com o que você acredita, cuidado com o que você crê, porque isso pode acontecer, tá? E aí, aquela velha pergunta, o que é a verdade? Eu fico pensando lá, Jesus na frente de Pôncio Pilatos, e Jesus lá, aquele que disse que era o caminho, a verdade e a vida, e o Pôncio Pilatos diante dele falou assim, o que é a verdade? Ele estava com a verdade na frente dele e perguntando o que é a verdade. Então, olha só o que é a cegueira de um ser humano, que às vezes a gente não quer olhar, a verdade está diante de nós, na nossa cara, e a gente não está enxergando. A gente não está enxergando que a gente está perdendo a nossa liberdade. A gente não está enxergando que eles estão manipulando, tem uma massa, um sistema nos manipulando. A gente não está enxergando que a gente está fazendo exatamente como o sistema quer que a gente faça. A gente não está se dando conta disso, tá? E essa questão de Jesus eu acho interessante, porque Jesus, se você já leu a Bíblia, ou se você já tem algumas partes que você conhece, a Bíblia fala o seguinte, Jesus fazia milagres, Jesus deu uma série de ensinamentos para nós que a gente guarda como valores absolutos hoje, família, Deus, essa coisa toda, bondade, perdoar, amar incondicionalmente, perdoar, servir, tudo Jesus ensinou isso. E Jesus ele fazia esses milagres todos, e depois ele morreu, ressuscitou, e ele disse que ele ia morrer e ressuscitar. Precisava acontecer dessa forma, né? E assim, na questão de Jesus, tem uma questão assim muito clara aí. Ou você crê que Jesus falou tudo que ele falou é verdade, uma verdade absoluta, ou então você crê que Jesus é mentiroso, era um charlatão. Ou então ele era um louco, ou então ele era maluco para falar aquelas coisas todas e não ser realmente o Filho de Deus que ele dizia ser, né? E aí, gente, assim, é só para você parar para pensar. Pega a Bíblia, lê, vai ver a história de Jesus, entendeu? E você vê que Jesus, tudo que ele falava, a gente vê até hoje. Ele falava um monte de coisa que a gente vê até hoje. A Bíblia ensina um monte de coisa que acontece. A Bíblia é tão atual, ela é tão antiga e ao mesmo tempo tão atual. E a gente não se dá conta que as verdades absolutas estão ali dentro. A verdade para as nossas ansiedades, a verdade para as nossas angústias, nossos traumas, nossos medos, está ali. Por que a gente não busca? A gente tem essa oportunidade aqui no Brasil, a gente tem essa oportunidade ainda de pegar a palavra de Deus e ler, e a gente não desperdiça fazendo um monte de outras coisas secundárias, e depois reclama que a sua vida é uma bagunça. Por que será? Né?
Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Aí o próprio Jesus fala assim algumas questões com relação à ansiedade. Olha só o que ele fala. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Isso aí está em Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7. Né? Então ele fala, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Agradecer. Agradecer mais, gente. Nós estamos vivos. Nós estamos bem. Passando, a pandemia está acabando, graças a Deus. Nós estamos sobrevivendo. 99,8% da população está sobrevivendo. Isso é fato. Isso é verdade absoluta. Tá? E ele fala assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que coisa fantástica, gente. Por que as pessoas que são mais espirituais, elas estão passando pela pandemia de uma forma muito mais leve? Por causa disso. Porque elas creem nisso, elas têm fé nisso, confiam nisso. Independente de circunstâncias. Se amanhã ou depois aparecer outra pandemia, outro vírus mortal, nós estamos confiando num Deus que é soberano, que está no controle, sempre teve no controle do mundo, do universo. Ali em Mateus 6, 25 e 27, Jesus fala o seguinte, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Ele vai falar dos pássaros, dos lírios do campo, né? E aí ele vai falar, busquem a Deus em primeiro lugar, e o restante todo vos será acrescentado. Então aqueles que confiaram em Deus, confiam em Deus, estão começando a retomar suas vidas, organizar a sua vida de uma forma mais tranquila, passando mais inteiros pela pandemia. Tá? Uma outra passagem de Jesus, o mesmo Jesus, este Jesus, falando, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Precisa de remédio, gente, para a ansiedade? Tá, realmente tem casos que precisa, sim, concordo. Mas aqui a essência, gente, a origem do problema está aqui. Se você entender isso aqui, começar a viver isso, viver o que você acabou de ouvir e ler, você consegue ter uma paz que excede todo o entendimento, e aí não precisa de remédio, não precisa de psicólogo, não precisa de mais nada, não precisa de médico, não precisa de mais nada. Tá? E aqui, uma frase que eu gosto muito também aqui, já encerrando, já estamos aí com mais de 1 hora de live, uma frase que eu gosto muito, ande na autoridade que Deus lhe deu, ou alguém a tirará de você e usará contra você. É uma frase que está no livro do John Bevere, que é o livro Quebrando as Cadeias da Intimidação. Nós estamos sendo intimidados, nós estamos sendo tolhidos da nossa liberdade, dos nossos direitos, das nossas autoridades. Até a nossa família eles querem destruir. Eles querem obrigar os nossos filhos a se vacinar. Eu não quero que vacine minhas filhas. Eles querem obrigar isso. Alguns lugares já estão obrigando, alguns países já estão obrigando. Então a gente vai ficar assistindo isso tudo aí de camarote e não vai se mobilizar, se posicionar? Essa é a questão. Tá? E os Salmos, para finalizar, 46, 10 a 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Gente, ou a gente crê nisso aqui, ou a gente tem fé, ou a gente fica com medo. Você tem que se posicionar, você tem que escolher. Eu sei que não é tão simples assim, gente. Pelo amor de Deus, tá? Mas busquem isso, gente. Busquem, invistam na sua vida espiritual, por favor. Isso vai fazer toda a diferença. Tá? Ali no finalzinho, Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25, até 25, ele fala assim, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Então eu falo isso muito para as pessoas, no consultório inclusive. Não adianta você ouvir tudo que eu falei e não pôr em prática. Tudo que eu falei, que coisa linda, doutor, que coisa linda que o doutor falou, nossa, que live sensacional, que bacana, e amanhã você não mudar a sua vida, continuar fazendo todas as coisas iguais como você está fazendo até hoje. Se você não mudar a sua vida, que é obrigação e responsabilidade sua, é o que eu falei aqui antes. Alguém vai tomar a sua vida e vai tomar as decisões por você. Tá? Colossenses 3,15 fala o seguinte, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, assim, quando você não está em paz, seja com relação à vacina, com relação a tratamento, com relação ao vírus, lockdown, máscara, essa coisa toda, coloca diante de Deus. O que você decidir, se você decidiu vacinar, coloca diante de Deus. Se você tiver paz, tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo, querido.
Se Deus colocou para você que está tudo certo, que você vacinou, então está tudo certo. Quem sou eu para discutir e questionar Deus? Por isso que a paz de Deus seja o árbitro em vosso coração. Isso está lá no livro de Tiago, né? E é isso, gente. Eu então vou encerrar. Eu queria colocar aqui então que foi uma live um pouquinho extensa, mas eu espero ter de alguma forma falado ao coração de vocês, ajudado na questão dessas dúvidas todas que vocês têm. Eu sei que é muita confusão, muita informação, muita preocupação, eu entendo. Tem pessoas que estão passando aí com doenças, tem pessoas que estão doentes pelo Covid, tem pessoas que perderam entes queridos pelo Covid. Eu sei, entendo tudo isso, gente. Tá? Eu sinto imensamente por essas pessoas realmente, mas a gente tem que seguir a vida, a nossa vida segue, nós precisamos seguir. Se Deus permitiu que a gente continuasse vivendo aqui, é porque tem um propósito para nossas vidas, e a gente vai viver de uma forma no piloto automático, deixando que as pessoas decidam por nós, ou a gente vai se posicionar e de uma forma ativa nesse mundo para ajudar a tornar esse mundo melhor, tornar a minha cidade melhor, o meu estado melhor, o meu país melhor e esse mundo melhor, esse mundo que a gente vive, tá? Sempre confiando que Deus está no controle e tentando viver de acordo com a vontade dele. Isso é o que é o mais importante. Tá bom, gente? Então, assim, eu queria agradecer. O salmo que eu falei é o Salmos 46. Dá uma lida lá, tá? Que vai ser maravilhoso, vai falar no seu coração, tá bom? Salmo 46. Então, gente, fica o meu agradecimento aqui pela atenção de vocês, pelo tempo que vocês dedicaram aqui para estar assistindo essa live. Estou disponível para ajudar no que for preciso, dúvidas que vocês tiverem, tá? Conversem com a gente, procurem aí a ajuda sempre de pessoas de Deus para ajudar vocês em todas essas questões, porque essas pessoas todas que estão falando tudo isso aqui que eu falei, seja que estão indicando tratamento imediato, os cuidados com a vacina, com a vacinação, né? E todos esses cuidados que a gente está falando são pessoas de Deus. A maioria deles, a grande maioria deles sempre falam de Deus. Parem para analisar isso aí. O pessoal que está falando, que às vezes é a minoria, tá? Nós somos a minoria. Estão falando de Deus. Eles falam de Deus, né? Então, e vê aonde que você quer colocar o seu pé e aonde você quer confiar a tua vida, o teu coração. É em Deus, é Deus. Deus é o nosso soberano, é o nosso Senhor dos Exércitos. Ele está no controle de tudo, não perdeu o controle da situação e tem um propósito para cada um de nós nessa vida. Tá bom, gente? Vou estar orando pela vida de cada um de vocês. Agradeço muito a presença de vocês. Compartilhe aí essa mensagem, se for abençoar a vida de alguém. E esperamos aí vê-los num próximo vídeo. Tá bom, gente? Um beijo a todos. Obrigado. Eu não consegui olhar aí perguntas eventuais que possam ter tido, mas eu vou dar uma olhada depois e a gente tenta, ou então depois vocês mandam lá no Instagram para mim, ou pelo Facebook, e a gente vai estar ajudando aí a tirar essas dúvidas aí, tá bom? Nós vamos divulgar esse vídeo depois, passar pelo YouTube e pelo Facebook. Tá bom, gente? Um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus.